quais são os exercícios mais lesivos da academia. Nessa lista tem exercício que é bom, a gente precisa adaptar o movimento. Tem exercício que é ruim, a gente pode substituir por outro exercício. E tem exercício que é inútil, que não presta para nada, só para causar lesão. Então, fica comigo nesse vídeo para você conhecer os 3 exercícios mais lesivos da academia. Em 13º lugar, mergulho. Mas calma, não é esse mergulho que você está pensando não. O mergulho ele é um exercício bom, ativa bastante o tríceps, mas ele deixa o ombro numa posição muito desconfortável e também o punho. A gente consegue melhorar a questão do punho no mergulho se você fizer o mergulho segurando em 2 halteres. Dessa forma, você consegue deixar o seu punho reto e fica legal. Mas a questão do ombro, com essa hiperextensão, você não consegue de uma forma muito confortável executar o mergulho. E se você tem uma mobilidade reduzida do ombro, isso vai acabar te gerando uma lesão. Uma opção é você fazer nas paralelas, porque nas paralelas você fica com o corpo um pouco mais para frente, deixando essa hiperextensão menor. Mas as paralelas tem a questão de você estar carregando o próprio corpo. Então, se você é um iniciante, você não tem força suficiente para fazer exercício do próprio corpo, tem algumas academias que tem o Graviton, que você pode utilizar, que o Graviton ele dá um leve em você enquanto você faz o mergulho. Essa é uma excelente opção. E ele é um exercício muito bom, mas também não é um exercício excelente. Então, se você não consegue fazer nas paralelas, se você não tem um Graviton, não tem problema. Você pode até mesmo excluir esse exercício da sua lista, que ele não vai fazer muita falta. Agora, se você fizer ele na paralela, uma dica interessante é você inclinar o seu corpo para frente. Dessa forma, além de você ativar bastante o tríceps, você também ativa a parte inferior do seu peitoral. E aí fica um exercício excelente para ser feito. Essa dica aí já valeu seu like, pode falar. E não se esquece também de se inscrever no canal e clicar no sininho. Eu comecei a gravar vídeos aqui no YouTube tem pouquíssimo tempo. Você vê que o cenário ainda é improvisado, aliás, nem tem cenário, mas daqui a pouco a gente vai ficar legal, com o tempo eu vou melhorando. A didática também melhora um pouco, porque ainda é um pouco estranho ficar conversando com uma câmera, mas o mais importante é você seguir, clicar no sininho, porque conteúdo de qualidade, isso aí eu prometo. Em 12º lugar, tá o giro de tronco. O giro de tronco é um exercício que é inútil. Na verdade, você tem que excluir ele da sua lista de exercícios. Ele não tem uma boa ativação do oblíquo. Você fica causando um cisalhamento na sua coluna, ou seja, você coloca 2 discos para girar, causando uma tensão. Isso é muito prejudicial para a sua coluna, além de não ter benefício nenhum para o seu oblíquo. Se você quer trabalhar o oblíquo, pensa num exercício com um abdominal mais lateral. Assim você consegue a ativação legal do oblíquo. E vale a pena lembrar também que trabalhar o oblíquo não vai fazer você queimar a gordura localizada. Gordura localizada não se queima. A gordura ela se queima como um todo. Então você precisa emagrecer de uma forma completa, não só localizada. E se você também tem uma pochetezinha e deixa o oblíquo muito hipertrofiado, o que vai acontecer é deixar sua cintura mais quadradinha. Então você não vai conseguir afinar sua cintura fazendo oblíquo. Muito pelo contrário, vai dar a impressão de uma cintura mais larga. Então rotação de quadril você exclui porque não tem uma boa ativação e ainda causa lesão. Em 11º lugar, o afundo cruzado. Gente, esse exercício é outro exercício inútil. Você não tem motivos para fazer esse exercício. E além disso, no momento em que você cruza a perna, você está fazendo uma torção no seu joelho. Você pode causar uma lesão no seu joelho fazendo esse exercício que não vai te trazer benefício nenhum. Se você pensa, eu vou fazer o afundo cruzado, ele é melhor que o afundo normal, porque tem uma ativação maior do glúteo, então faz o búlgaro. O búlgaro, sim, é um exercício excelente, um dos melhores exercícios para o glúteo, porque quando você consegue fazer um agachamento mais profundo, você tem bastante ativação do glúteo. Então você tem ativação do glúteo no levantamento terra, no agachamento, se você fizer um agachamento profundo, no búlgaro. Então em diversos exercícios você consegue uma melhor ativação do que esse exercício que tem uma ativação ruim e ainda é lesivo. Então exclua ele da sua lista. E em 10º lugar, o pullover. O pullover é um exercício que ativa bastante a dorsal e bastante o peitoral. Na verdade, ele vai ter uma ativação melhor na dorsal do que no peitoral, embora as pessoas costumam fazer muito no peitoral. Mas ele é um exercício que causa muita lesão, principalmente porque as pessoas querem fazer uma amplitude muito grande do ombro. E nesse momento, você acaba tendo um deslocamento do ombro. Para algumas pessoas que têm um excesso de mobilidade no ombro, ou seja, o ombro se desloca com muita facilidade, fazer esse exercício com muita carga com certeza vai tirar o seu ombro do lugar e vai te causar uma lesão. Lembrando também que esse exercício é um exercício para você fazer com muita técnica, não com muito peso. Coloca peso, por exemplo, no supino. Quando você for fazer ele, você faz ele com mais técnica. Ele é um exercício bom? Sim, mas também não é a melhor maravilha do mundo. Se você quiser tirar ele do seu treino e colocar um outro exercício,
também é super válido. E em nono lugar, a puxada na nuca. Quando você coloca o seu ombro numa rotação externa muito acentuada, isso pode causar uma lesão no seu ombro, principalmente se você não tem uma mobilidade muito boa do ombro. Aliás, na verdade, a maioria das pessoas não tem uma boa mobilidade de ombro. E você vai perceber também que várias lesões vêm do ombro. Então, esse exercício com a puxada na nuca, ele não é melhor do que a puxada na frente. Então, não tem necessidade de você fazer ele com a puxada na nuca, sabendo que ele não tem basicamente nenhuma melhoria e é mais prejudicial. Então, essa rotação externa aqui do ombro, a gente deve sempre evitar, principalmente com cargas elevadas, porque ela pode causar uma lesão. Então, puxada na frente, uma melhor opção e mais seguro. E em oitavo lugar, o desenvolvimento. Segue a mesma lógica do puxador na nuca, é a questão de você estar com muita rotação e você faz força com essa rotação externa muito acentuada, isso provavelmente vai te causar uma lesão. E o desenvolvimento também tem uma outra questão que é o seguinte, se você tem, por exemplo, uma cifose, uma musculatura encurtada aqui no peitoral, se você faz o desenvolvimento na máquina, ele também pode ser muito prejudicial para você, porque a máquina não se adapta a você, é você que tem que se adaptar à máquina. E com esses encurtamentos, essa cifose, esse exercício vai acabar te causando uma lesão porque você não tem mobilidade, você vai acabar tendo um pinçamento aqui no seu ombro, ou seja, a síndrome de impacto do ombro. E isso é muito prejudicial, vai te deixar com bastante dor e vai ser bem chatinho de curar. Então o desenvolvimento é um excelente exercício, ativa bastante a parte frontal do seu deltoide. É um exercício que você tem que ter sim na sua lista, mas dê preferência para fazer com halter na frente. Uma dica muito boa é, ao invés de você deixar o banco 90 graus, você desce o banco só um pouquinho, 80 graus, 75. Esse pequeno ajuste vai ser melhor porque você vai fazer o desenvolvimento aqui na frente, em vez de fazer ele muito reto ou muito para trás. Isso vai te deixar o conforto articular muito melhor e vai proteger o seu ombro. E em sétimo lugar, a remada alta. Bom, você repara que a gente vai voltar para o ombro novamente. A remada alta tem o mesmo problema de pinçamento do ombro, porque normalmente quando você faz a remada alta, você sobe muito o cotovelo. Também tem a questão de dar muita dor no punho, porque você faz a remada com barra. Então ela fica desconfortável tanto no ombro quanto no punho. Isso causa muita lesão, causa muitas dores na maioria das pessoas que fazem. Uma dica bem legal é você fazer remada alta, levantando os cotovelos até no máximo na linha do ombro, não passa disso. E ao invés de você segurar na barra muito central, se você segura ela mais aberta, você tem um conforto melhor no punho, ou até mesmo fazer com o halter, porque quando você segura o halter, você consegue deixar o seu punho aqui movimentando, e aí você consegue um conforto no punho muito melhor. Então é um exercício sim que é lesivo, mas se você se adaptar a ele, você consegue fazer ele com muita segurança. Uma coisa muito legal também é que a minha consultoria está na promoção, está com vagas abertas e as últimas vagas promocionais, então você pode clicar no link aqui embaixo e entrar para a minha consultoria. Lá você vai ter uma periodização personalizada para você, com fichas de treino, de hipertrofia, de força. Você também vai ter cálculo dos seus macros e suporte no WhatsApp direto comigo. Então não perca essa oportunidade, ainda tem vaga com preço promocional. Vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar para você conhecer melhor. E em sexto lugar, tá a rosca Scott. Sim, a rosca Scott é um exercício muito bom para o bíceps, mas o problema é que quando você trabalha com o bíceps muito alongado, na rosca Scott, você deixa o bíceps numa insuficiência ativa. Como o exercício é um exercício livre, no momento em que você está com o bíceps totalmente esticado, é onde você tem uma maior carga. À medida que você vai puxando, a carga vai reduzindo. Então, se você deixar o bíceps muito alongado, você pode ter um rompimento do bíceps. Isso já aconteceu bastante. Isso acontece mesmo. Então, uma boa dica para você fazer a rosca Scott é você fazer ela com o halter. Quando você deixar a mão supinada na rosca Scott, você cria uma tensão maior no bíceps. Se você fizer neutro ou pronado, você tem uma tensão menor. Então, quando você desce muito, se na hora de voltar você está com a halter e você volta neutro e depois você vem consertando para o supinado, você também consegue um exercício mais seguro. Agora, se você deixar uma extensão muito grande e puxar com a mão supinada, isso pode causar uma lesão no bíceps, um rompimento nesse momento em que estiver mais alongado. Uma dica é você se adaptar, né, ao exercício, como eu acabei de falar, com o halter, ou até mesmo não estender totalmente o bíceps. E uma outra dica também é você fazer o Scott máquina, que na verdade ele até tem uma ativação um pouco melhor, porque no Scott livre, quando você chega aqui no final do movimento, a tensão é muito baixa, porque o peso é livre, a carga segue a gravidade. No máquina, você tem um cabo que vai tangenciando durante todo o percurso.
Então você também consegue uma boa tensão aqui no final do movimento, tanto no início quanto no final do movimento. Então, se você quiser trocar pelo Scott Máquina, é até mesmo uma opção melhor para ativação do bíceps. Em quinto lugar, está o tríceps testa. Infelizmente, porque eu adoro esse exercício é muito bom, mas é eu fazer e sentir um incômodo no cotovelo. E isso, gente, acontece com muitas pessoas. Ele é um exercício extremamente lesivo, ele é lesivo por ser lesivo. Não é uma questão de você conseguir adaptar o movimento, não. Ele realmente é lesivo. Quando você está fazendo o tríceps testa com a barra W, no momento em que você está com o músculo mais estendido, nesse momento de carga máxima, pode ocorrer um rompimento do tríceps. E você vê que quando você sobe, você passa de carga máxima para carga mínima muito rápido. Isso vai ocasionando uma tensão muito grande aqui nos seus ligamentos. E principalmente que quando você está com a mão assim, vai fazer o tríceps, à medida que você vai descendo, a tendência é de você fazer assim com a mão, deixando ela neutra. Mas como você está com a barra, você não consegue. Isso vai gerando uma tensão tanto no punho quanto no cotovelo. Isso costuma dar um negócio chamado epicondilite, que é uma tendinite no cotovelo. E aí, gente, a maioria dos casos não tem cura. Aí você fica com essa dorzinha enchendo seu saco o resto da vida. Vai melhorar direto, vai ficar voltando, indo, voltando. Então, infelizmente, o tríceps testa, ele é um exercício muito bom, tem uma ativação muito boa, mas a chance de lesão nele é muito grande. Então, eu recomendo não fazer ele. Você tem a opção de fazer ele no cabo. Ele tem uma ativação muito legal também no cabo. Não é tão gostoso de fazer como na barra, mas é uma opção. Você também pode fazer ele com halter. Você consegue melhorar um pouquinho essa questão do punho, fazendo ele com halter ou com aquela barra H, mas mesmo assim, isso não vai eliminar a possibilidade de você ter uma epicondilite. E em quarto lugar, está o levantamento terra. Bom, o levantamento terra não é um exercício lesivo por si só. Não é igual o tríceps testa, que é lesivo. Ele é um exercício excelente, você tem que ter ele na sua ficha, mas você precisa ter muito conhecimento para fazer ele. Ele, quando é bem feito, ele é muito poderoso. Ativa muito a lombar, ativa quadríceps, ativa glúteo. É um exercício excelente, mas se você errar na execução, você pode ter uma lesão, principalmente da lombar. Então ele acaba sendo perigoso por isso. É um exercício que não dá muita margem de erro. Como a gente carrega muita carga nele, quando você machuca, você acaba machucando bem sério. Então tem que tomar muito cuidado com o levantamento terra. Ele é um excelente exercício. Não é para ter medo dele, é para fazer ele. Tem que fazer, tem que treinar bastante. Mas para você ir evoluindo carga, você tem que deixar o movimento mais natural, o movimento mais perfeito possível para depois você começar a jogar muita carga. Então, vai com calma, aprende o movimento, depois você vai colocando carga. E uma outra questão muito importante também do levantamento terra é que muitas pessoas fazem a pegada invertida. Essa pegada invertida, ela é muito lesiva, principalmente quando você está trabalhando com muita carga. Porque quando você pega na barra com essa posição invertida, o bíceps está muito alongado. Então, como o seu bíceps está muito alongado, a chance de você romper no momento que você estiver levantando terra é muito grande. Lesão de bíceps no terra é muito comum. Então, se você vai fazer levantamento terra, eu recomendo nunca fazer essa pegada invertida. Você faz sempre a pegada normal. Você pode também fazer uma pegada que os atletas de powerlifting fazem, que é uma pegada onde você coloca o polegar na barra e você vem com o dedo por cima e prende o polegar. Ela deixa muito preso, só que você não vai conseguir fazer muita repetição porque vai começar a apertar o dedão. Mas se você fizer poucas repetições, a barra fica bem fixa e você vai pegar a pegada pronada, né? Isso é uma opção muito legal para você evitar esse alongamento excessivo do seu bíceps. E em terceiro lugar, vem o agachamento. Ele segue a mesma linha do levantamento terra. Ele não é um exercício lesivo por si só, mas ele é um exercício que você consegue, com muita facilidade, se lesionar caso você erre na execução dele. Você precisa aprender o movimento, fazer o movimento perfeito para depois você começar a subir carga. O que acontece muito no agachamento é você ir colocando muita carga, então você começa a perder amplitude, você começa a dissipar carga para outros grupos musculares. Então, normalmente as pessoas lesionam o joelho e lombar, principalmente lombar. O joelho fica fechando com valgo dinâmico, isso é muito fácil de acontecer quando está com carga muito elevada. E uma outra questão é machucar a lombar. Isso acontece porque a gente tenta fazer compensações no exercício, porque você está com uma carga muito elevada. Então, vamos supor que você coloca 30 quilos de cada lado no agachamento. Desse jeito você faz um agachamento perfeito com os seus quadríceps, mas você não consegue mais do que 30. Mais do que isso, o seu quadríceps não tem força suficiente para fazer aquele levantamento. E aí você coloca, vamos supor, 35 de cada lado. O que vai acontecer? Quando você tentar fazer o levantamento e não conseguir, provavelmente você vai compensar. Ou seja, o agachamento, você vai
fazer esse movimento assim. Se você filmar o seu agachamento e você for colocando peso, você vai ver que você tem essa tendência de fazer isso. E aí, nesse momento, você pegou aqueles 5 quilinhos a mais que você colocou, que você achou que ia melhorar a hipertrofia do seu quadríceps, mas jogou para lombar. Você vai a sua lombar e não vai ter uma melhor ativação do seu quadríceps. Então, essa compensação em qualquer exercício não vale a pena. No agachamento, menos ainda, porque pode te ocasionar uma lesão muito séria. E o agachamento também, quando você vai trabalhar com carga muito elevada, você tem que tomar cuidado. Se você faz um agachamento, por exemplo, de uma gaiola, você consegue ajustar aquelas proteções. Caso você falhe, você desce e deixa a barra cair ali, ou você joga a barra para trás. É perigoso jogar a barra para trás, mas isso pode acontecer também. Agora, tem algumas academias que não tem uma gaiola própria de agachamento. Então, você tem só aquele suporte, você pega a barra, faz o agachamento, às vezes nem o piso é emborrachado, às vezes é um piso de vinílico, um piso horrível, é fácil de escorregar. Se você falhar, a barra não tem para onde ir, ou você acaba fazendo um pouco mais de técnica, mais lento, com uma carga menor, ou sempre procura a ajuda de alguém e saiba ajudar. Você também tem alguém atrás de você para te ajudar, que não tem noção de como ajuda, não vai ajudar muito se você estiver precisando. Então, a pessoa que vai ajudar você, ela tem que saber ajudar. E em segundo lugar, tá o supino. Claro, né, gente? O supino reto tinha que estar nessa lista. O supino reto com barra, ele é muito lesivo por vários motivos. Muitas pessoas têm mania de fazer o supino com uma pegada falsa, ou seja, segura na barra dessa forma assim. É mais confortável? É. Só que nesse caso, se a barra escorrega, ela vai bater no seu peito. É muito fácil da barra escorregar com essa pegada falsa. Mesmo sendo desconfortável, você tem que colocar o dedão para travar a barra e ficar mais seguro. Esse exercício também, como é um exercício de peso livre, na parte onde o seu peitoral está mais alongado, é onde tem uma tensão maior. Nesse momento, se você está com uma carga muito pesada e o seu peitoral muito alongado, isso pode causar uma lesão. E como você está trabalhando com a barra, chega no final do movimento, você não consegue ter uma boa contração do peitoral, porque você está segurando a barra aqui. A tendência é que você ia torcer a barra, né? Se a barra fosse mole. Mas como a barra é dura, você não consegue fazer isso. Então, muitas pessoas que não tem uma boa mobilidade de ombro, com esse movimento engessado, muita gente faz supino e sente uma dor insuportável e todo dia tem uma dorzinha. O dia que a pessoa tira o supino com barra da vida dela, ela para de ter aquela dorzinha no peito. Então, uma opção muito melhor do que o supino com barra é você fazer o supino com halter. Na verdade, o supino com halter, ele é melhor do que com barra, porque no final do movimento você consegue uma contração melhor. Ou seja, você trabalha o peitoral muito melhor com halter do que com barra. Inclusive, se você reparar nos vídeos dos atletas de fisiculturismo de hoje em dia, a maioria deles estão fazendo supino com halter. Poucos ficam fazendo supino com barra, porque o supino com barra é mais lesivo e tem uma ativação menor. Outro ponto importante do supino também, que causa muita lesão, é a questão da competição. Você sempre tem um amigo ali que está fazendo um exercício, que você quer fazer um pouco mais que ele, você tem um cara que deixou 30 ali no supino, você ia fazer, você faz com 27, e o cara deixou com 30 e fala, você quer que eu tire o peso? Você fala, não, pode deixar que eu vou fazer. O homem tem essa questão muito de competição, então a gente acaba fazendo umas cagadas, porque quer provar alguma coisa para alguém, quer carregar mais peso para amigo e tal. E além daquela questão de compensação que eu falei do agachamento. Você coloca um peso maior, então você acaba jogando o ombro para frente, tentando levantar um pouco com o deltoide. Se você não tem um manguito bem condicionado, essa movimentação de ombro também durante o supino pode causar uma lesão no manguito. Então, é um exercício que você precisa tomar cuidado. Se você quer fazer, pode fazer. Mas se você quiser uma ativação melhor do peitoral, substitua o supino com barra pelo supino com halter. E um exercício lesivo de brinde aqui para vocês é o supino declinado, supino canadense. Muitas das academias hoje em dia nem tem mais esse exercício para fazer. Você tem que fazer improvisado. Você pode sim fazer ele com halter. Ele é um exercício que com halter tá válido, apesar de eu acho extremamente desconfortável ficar de cabeça para baixo, aumenta muita pressão sanguínea na cabeça, mas se você fizer com halter é legal, que ele tem sim uma boa ativação da parte inferior do peitoral, mas você fazer com barra, se você falhar, esse exercício vai bater no seu peito e vai escorregar pro seu pescoço, então vira uma guilhotina. Então não vale a pena fazer esse exercício, principalmente se você não tem alguém por perto para te ajudar num caso de você falhar. E lembre-se sempre de tirar as anilhas desse exercício se você insistir em fazer ele com barra, porque caso ele caia, você joga pro lado, deixa cair as anilhas, faz aquela bagunça na academia, mas você não morre, vai continuar treinando. Então, eu não acho que é um exercício que vale muito a pena ser feito. Você pode fazer um cross tentando ativar a parte inferior do peitoral, você pode fazer as paralelas também. Então, tem exercícios para você fazer com mais tranquilidade, mas se você insistir em fazer, dê preferência um supino declinado com halteres. E em primeiro lugar, tá o Sissy Squat. Exercício
inútil que você precisa excluir da sua vida. Gente, sério, esse exercício não vale a pena ser feito. Ele é um exercício para ativar o quadríceps. Você consegue uma ativação muito melhor em qualquer tipo de agachamento, tanto no leg 45, no agachamento normal, agachamento livre, no agachamento squat, no búlgaro, no avanço. Gente, em qualquer exercício você consegue uma boa ativação de quadríceps sem precisar fazer esse exercício, que ele é extremamente lesivo. O Six Squat ele tem muita pressão patelar, você provavelmente vai romper o ligamento cruzado anterior fazendo esse exercício, e esse exercício ele é extremamente lesivo e não vale a pena ser feito. Eu não sei por que ele tá na moda hoje em dia. Você entra dentro de uma academia, você vê várias academias comprando aquele banco próprio para fazer Six Squat. Gente, esse exercício não vale a pena ser feito, é muito lesivo e, por favor, exclua ele da vida de vocês. E essa foi a lista com 13 exercícios extremamente lesivos, exercícios que você tem que tomar cuidado, você pode trocar por outros exercícios ou até mesmo excluir da sua vida. Se você curtiu, dá um likezão aí, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho. Eu sei que eu tô começando agora, ainda tô improvisando aqui cenário, câmera, luz, mas vai ficar bacana daqui a pouco, então se inscreve no canal, clica no sininho. Eu vou deixar aqui no card um videozinho falando sobre periodização de treino. Se você quer saber como fazer uma periodização de treino e ter uma melhor ativação, um melhor resultado no seu treino de hipertrofia, clique no cardzinho. Então, gente, um abraço, muito obrigado pela força, muito obrigado por assistir o vídeo, dá aquele likezão maroto e tchau!